Ano novo, a infodemia foi potencializada em todo o mundo diante do medo e da insegurança ao lidar com o então desconhecido vírus SARS-CoV-2. Diante do enorme volume de informações compartilhadas pelas mídias sociais, as teorias conspiratórias e o compartilhamento de notícias falsas causaram desconfiança sobre os imunizantes. Um estudo da empresa de cibersegurança Kaspersky, realizado em 2021, revelou que 78% dos brasileiros se sentiram saturados de informações. As conclusões indicaram que durante o ápice da pandemia da Covid-19, mais de 50% dos brasileiros consumiram mais notícias em comparação a um ano normal. Entre essas notícias estão algumas informações falsas em relação às vacinas. Enquanto as entidades de saúde pública e centros de pesquisa se mobilizam para combater a infodemia, é preciso que a população reflita sobre as causas do retrocesso nos níveis de vacinação. As vacinas passam por rigorosos processos de avaliação e aprovação e conseguem erradicar doenças infecciosas graves. Em caso de dúvida, é preciso buscar fontes seguras e confiáveis de informação. Doutor, na verdade foi lamentável a gente ter vivido isso, né? Mas quase que foi esperado. Mais informação, as informações vêm misturadas. O negócio é filtrar todas essas informações. Agora, eu não sei se existe alguma maneira, porque eu gostei dessa palavra da curadoria. Eu não sei se existe algum órgão que diz, ó, esse aqui é confiável, esse aqui não é confiável, se tem um selo de qualidade. Né? Eles estão criando, né? É bem curioso, por exemplo, no Twitter hoje ele já tem essa formação, começa muita gente ver e tem alguma polêmica, ele já aparece embaixo, as controvérsias, né? Até polêmica outro dia que o próprio dono do Twitter tweetou uma coisa que era polêmica, eles colocaram, porque a inteligência artificial que acaba fazendo isso, né? No YouTube também eles estão dando selo de saúde, então eles observam a pessoa, por exemplo, no meu caso, eu já tinha um canal, nunca tinha recebido isso, aí o YouTube me mandou um e-mail, querendo minha documentação, se eu era médico, onde era e tudo. Interessante. Eles avaliaram, demorou um mês e pouco e depois deu o selo de profissional de saúde. Tem um processo. Os grandes hospitais, as associações, eles têm também. Isso é bom. Isso é uma maneira de nos orientar para poder seguir ele. Agora, doutor, a classe médica, como que a classe médica avalia essa coisa dessa escalada, dessa coisa da infodemia? Ainda é bem polêmico, né? Em primeiro lugar, porque o médico ele tem uma relação com o paciente que ele tem autonomia. Então, os conselhos, eles não interferem na conduta, no que vai fazer, no que vai fazer. A base do médico é na ciência. Então, você tem que basar todo o seu conhecimento nos princípios científicos. Mas a gente sabe que no dia a dia sempre tem temas polêmicos, como acontece na igreja, acontece em qualquer coisa, né? O que eu falo é que cada vez mais o controle vai ser necessário, tem mais profissional de saúde, né? Alguns países, por exemplo, como os Estados Unidos, padre, o médico é revalidado de tempo em tempo, né? Aqui no Brasil não tem. Eu formei, foi a última prova que eu fiz e não tem. Então, acredito que isso é polêmico no meio médico, né? Uns odeiam, outros gostam, né? Mas, assim, é a tendência que comece a se ter algum tipo de controle maior. Os órgãos no Brasil, felizmente, são muito organizados, né? Tem os conselhos, tem as associações, né? Mas, realmente, nesse mundo da internet, ainda é todo mundo patinando, né? Doutor, mas não incomoda aquele negócio da pessoa chegar assim, doutor, mas eu vi no Google que não sei o que, que não sei o que. Eu gosto, sabia? Gosta? É curioso e eu falo para todo paciente, assim, o senhor deve notar isso também como padre, né? Quando você tem alguém que estuda, por mais que ele tenha uma informação equivocada ou interpretou algum texto errado, você percebe que ele está interessado. Então eu falo para todo paciente, às vezes ele ficou meio constrangido de falar, eu vi tal coisa, eu fiz, não, veja mesmo. É que nem segunda opinião de médico, né? Às vezes o paciente fica com vergonha de falar, o que é que você acha? Aí você explica, ele, é porque eu ouvi, eu fiz, você foi outra opinião? É bom. É isso mesmo. Mesmo que duas pessoas falem de formas diferentes, né? Se a pessoa buscou uma coisa errada no Google, você dá orientação. Você olhou aonde isso? Não sei. Tem que saber a fonte, né? O doutor, tem os principais mitos, assim, de doenças, de informação de saúde, que já foi propagado, lembra de algum, assim, dos piores? O principal vem da ignorância. Então, por exemplo, na minha área, tem muita confusão da família com o aspecto religioso, né? O Brasil é um país religioso. É verdade. Então, tudo que envolve, que até nosso segundo bloco a gente vai falar de saúde mental,
as pessoas confundem. Confundem, é verdade. Então, a tristeza, a depressão, o compromisso espiritual, as confusões mentais, às vezes o paciente está com um tumor e a família está achando que é algum outro tipo de coisa, né? E a família quer, de repente, acreditar em outra coisa, né? Isso, né? E além disso, eu falo com todo paciente, nós somos seres biológicos, né? Eu sou cristão também, acredito em Deus. Claro. Só que assim, a gente vai morrer. Não, Ninguém sim. vai viver para sempre. A gente vai ter doença, vai ter... Então, às vezes, o que acontece? Tem um lado excelente, mas também tem um lado que a pessoa tem que ter uma certa confiabilidade na ciência. Então, você sempre tem essa questão que, por exemplo, dá um exemplo, que o senhor pediu um exemplo, né? Uma paciente, ela tinha um exame que tinha um determinado tumor. Ela queria que eu repetisse o exame com menos de um mês. Aí eu falei assim, ó, seu exame tem um mês e a lesão vai continuar ali. Ela, o senhor não tem fé não e tal, porque a lesão sumiu. Entendeu? Então, assim, eu falo, meu papel, eu sou médico, não sou... Não é pregador, não é isso. Então, tudo que eu faço, eu tenho que justificar. Então, Claro. como eu vou justificar um convênio, como eu vou justificar alguma coisa, com um mês de diferença, sendo que a lesão estava ali e a gente precisa de uma cirurgia para operar isso. Então, assim, essa conversa é sempre difícil, né? Porque eu sei que envolve, quando você está doente, você fica muito emotivo, né? Então, e entra todo aquele processo da barganha, da coisa, tudo negação, isso. Tudo isso. Da negação, da barganha, tudo da isso. revolta, da né? revolta, e você quer, de repente... porque as pessoas pensam que, de repente, a ciência inviabilizaria Deus e Deus inviabilizaria... Não é isso, nada disso. Dois caminhos no mesmo tempo. E a gente ainda tem muito essa coisa de achar que nós merecemos ou não merecemos. Não existe isso. Não existe. Aliás, na cultura religiosa, não existe essa coisa de merecer ou não merecer, né? Com certeza. Coisas boas e ruins acontecem com qualquer pessoa. E eu falo assim, padre, você tem o seu papel no mundo, não é o meu papel de médico. É verdade. Então, assim, a pessoa procurou um médico e eu vou dar a informação técnica que eu estudei quanto a isso, né? Eu até brinco com alguns pacientes e falo assim, às vezes querem me como fiscal de milagre. Isso foi um milagre? Eu não sou fiscal de milagre. Essa eu gostei. A gente faz o que tem que ser feito, né? É uma coisa muito pessoal, né? Você fez uma cirurgia, deu tudo certo, aí às vezes no final o paciente vem, doutor, isso foi um milagre? Eu falo, eu fiz o que deve ser feito, né? Não é o meu papel na sociedade isso. É a mentalidade de ver milagre como extraordinário também. Esse é o grande problema. O milagre, ele acontece na naturalidade das coisas. E é pessoal, né? Uma definição pessoal. Eu não estou ali para dizer o que a gente faz o que deve ser feito, né? Verdade. Muito bom. A gente... tem mais aqui. A gente vai continuar aqui com o Dr. Júlio. Graças a Deus, que bom.